Você Podcast, o primeiro podcast do Você Podcast em 2023. Um podcast para falar sobre prosperidade e saúde. Hoje o nosso tema, inclusive, é prosperidade e relacionamentos. Um tema que eu vejo assim que tem total direção com a saúde física também, com a saúde espiritual, com a saúde mental. Então a gente precisa ter base de relacionamentos, bases sólidas, relacionamentos positivos. E aprender a reconhecer quais são esses relacionamentos, quem são a base desses relacionamentos que a gente tem que cultivar. E dentro disso também, aprender a excluir aqueles relacionamentos que não servem para a gente. Por quê? Quanto mais a gente cresce, mais pessoas vão se aproximando da gente. Quanto mais a gente é próspero, mais pessoas vão se aproximando da gente, junto com essa prosperidade. E a gente tem que aprender a filtrar o que é positivo, o que não é positivo. E fazendo com que a nossa vida seja mais leve, porque um relacionamento ele tem a capacidade de levantar uma pessoa ou de destruir essa pessoa. A gente às vezes acha que é uma brincadeira, mas tem pessoas que se adentraram em relacionamentos e hoje são pessoas totalmente diferentes. São pessoas que às vezes se tornaram ríspidas e eram alegres, pessoas que se tornaram mesquinhas e eram generosas, pessoas que se tornaram sedentárias e eram praticantes de atividade física assídua. Mas isso não é culpa do outro, é culpa nossa se isso acontece com a gente. Porque a gente não procura se conhecer, a gente não procura crescer em conhecimento, em sabedoria, saber observar mais, ter atenção com as pessoas que se aproximam da gente. Hoje, assim, uma pessoa que eu pensei em convidar para esse podcast, uma pessoa que tem um conhecimento interessante sobre esse assunto de relacionamento, de prosperidade, espiritualidade. É uma amiga minha já há 15 anos, Laizona, né? Audilai Peixoto, que é dona de uma loja em Feira de Santana chamada Sou Praiana. E se apresente, Lai, para poder a gente te conhecer mais, fale com o que é que você trabalha, como é o seu trabalho. Quais são qual é a sua visão sobre relacionamento, sobre prosperidade, para poder a gente aqui, é um bate-papo tranquilo, não tem script, você sabe que a gente não programou nada, então a gente vai bem dentro da energia, que é uma coisa que eu sei que você valoriza, a energia, e relacionamento também tem tudo a ver com energia, e isso é por isso que você está aqui, porque você tem uma energia boa, você transmite um relacionamento bom, você tem uma boa áurea. E pra mim isso é uma coisa muito boa. Então, sinta-se à vontade. Então, eu me chamo Audilai, mais conhecida como Laizona, sou psicóloga, empreendedora, tenho uma marca aqui em Feira de Santana, chamada Sou Praiana. E psicologia, Sou Praiana, o que é que a gente pensa sobre relacionamentos também, entende, irmão? E relacionamentos e prosperidade é algo que se conectam. Falar sobre hoje relacionamentos. Lá, o que é que você entende? Eu entendo sobre o que eu já vivi. Então, assim, relacionamento que envolve familiares, relacionamento que envolve a dois mesmo, namorados. Nunca fui casada, então namorado já tive, né? Mas quer ser casado? Com certeza, quero casar dentro de uma prosperidade. E assim, vou começar falando sobre a questão familiar. O que eu percebo dentro das minhas experiências é que a família é o relacionamento mais íntimo que a gente tem. E por vezes a gente, às vezes, entra em padrões que vêm parte dos nossos pais, padrões que nem sempre são legais. Na realidade, eu não gosto nem da palavra padrões no sentido de nos padronizar algo. Então, às vezes a gente cresce dentro de uma frequência que não é tão boa, não é em conexão com a prosperidade, entende? E já somos moldados, né? Às vezes naquela forma de pensar das pessoas, do nosso ciclo, desses primeiros relacionamentos que são que é a nossa família, né? Tios, sim, pais, irmãos. Sim. Quer ver um exemplo de prosperidade? Experiência própria. Eu cresci ouvindo que dinheiro não era uma coisa boa. Pai rico, pai pobre, um livro aí fala. Exato, pai rico, exatamente. Que a prosperidade não é algo bom. Como é que a prosperidade não é algo bom? O dinheiro não é algo que conecta com a prosperidade. Se a gente tem que comer, tem que se vestir e tem que, dentro desse movimento, buscar evoluir. Então, assim, eu cresci ouvindo essa crença, sempre trabalhei, sempre busquei meus objetivos, mas ao mesmo tempo eu não valorizava o dinheiro.
Para mim, dinheiro era algo que não era legal, não era algo leve, e eu trabalhava, e automaticamente vinha resultados, mas eu não observava esse resultado, não valorizava. Então, automaticamente, pela busca do autoconhecimento, que é algo que eu busco constante na vida, eu desejo que vocês encontrem também com esse viés, né, do autoconhecimento. Eu pude perceber que eu tinha que quebrar esses padrões, que eram em conexão com a minha família, e hoje eu venho buscando, é uma busca constante, sair de padrões e também levar essas vivências, essas aprendizagens para os meus familiares, e venho tido resultados. O seu resultado é claro, a gente consegue enxergar esse resultado seu. Sim. Porque normalmente quem vê mais são os outros, né? Sim. Às vezes a gente se cobra tanto assim, quero ser próspero, tenho que ser próspero. E a gente não vê, muitas vezes, que estamos no caminho da prosperidade, que estamos em crescimento. E as pessoas que estão ao nosso redor, pelo menos aquelas que querem enxergar e querem valorizar e que sabem o que é prosperidade, elas enxergam e elas observam isso. Sim. E assim, nos relacionamentos a dois, hoje eu percebo... Galera, vai entrar agora no assunto de casal. Se você tá grilado com isso, fica esperto. Escuta aí. Escuta, gente. É de casal agora? É de casal, Então, assim, eu tive poucos relacionamentos longos, e o que eu pude perceber após os relacionamentos. Primeiro, que existiram apegos emocionais, do qual eu me percebia numa perspectiva de evolução e o outro não. Ou seja, o desequilíbrio da prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, existiu o quê? Além do apego, aquele sentimento, aquela emoção que hoje eu não sei nem o que é que eu vivi. Eu tenho certeza que não foi amor. Eu já ouvi uma vez falando que amar, a gente só ama uma única vez. Isso falando de relacionamento a dois. E isso ficou pra mim de uma forma muito positiva, porque realmente quando a gente ama, a gente busca esse equilíbrio emocional, financeiro, dentro de uma relação fluida. E eu aqui pensando que eu já amei várias vezes. Não. Tá errado, né? Tá errado. Devo ter assim, gostado. Pode ter sido, pode ter vivido paixões. Eu já vivi inúmeras paixões. Eu já me apaixonei no dia, achando que eu ia amar a pessoa eternamente, no outro dia já não sentia mais nada. Aquele fervor, aquele calor, aquela química. Aquela química, né? A química é uma coisa que mexe bastante no cérebro, no córtex pré-frontal. E engana a pessoa, e justamente mexe na prosperidade dela, porque ela vai começar a focar naquele relacionamento. E às vezes ela tem outras atividades, outras coisas para poder fazer, até a atenção no trabalho muda. A pessoa muda, a atividade física. Aí já não vai sábado, já ia domingo, já não vai mais, porque tá ali focado no relacionamento. Ou focado no relacionamento que, às vezes, é a busca pela cura do outro. E não só aquele lá, não só aqueles, né, que a pessoa está focada na busca da cura do outro, porque muita gente quer curar os outros. Exato. E muita gente, na realidade, precisa de cura. Exatamente. E muita gente também está buscando a cura dela no outro. Então tem esses viés, assim, que a gente pode ir destrinchando, mas a questão que a gente tem que entender é que, independente de qual seja o grau de dependência emocional da pessoa, seja na família, seja no relacionamento a dois, seja aos amigos, porque também tem gente que é dependente emocional de amiga, de amigo, tem gente que é dependente emocional de tutor, de mentor. Então a gente tem que entender, muitas vezes, assim, eu vejo, a minha opinião sobre isso é que temos que ter um guia, né? Não ser dependente desse guia. O guia é aquela pessoa que orienta, mas não aquela pessoa que vai dizer como você tem que fazer ou vai, vamos dizer assim, mediar suas atitudes. Ah, não, se você hoje for treinar, não gostei. Hoje a gente marcou de ver um filme. Não, você quer treinar hoje? Pronto, então mais tarde a gente vê o filme. A gente se aproximar de pessoas, nesse caso, que não é o guia, pessoas que apoiam a gente. Independente de qual seja o tipo de relacionamento. Pessoas que dão apoio, porque aqui a gente tá falando de prosperidade. Sim. Então a gente tá falando isso para as pessoas que estão buscando prosperidade. Então aquela pessoa que está buscando prosperidade, ela deve procurar pessoas que apoiam diretamente o que ela está buscando. Entende? Não pessoas que vão fazer com que ela deixe de fazer alguma coisa para poder cumprir ou, vamos dizer assim, suprir uma necessidade emocional presente ali naquele relacionamento. É isso, né? Eu vejo o relacionamento como um caminho. E nesse caminho, a gente precisa percorrer uma estrada. Fato,
nesse caminho que existe com o carro e o motorista, os motoristas, ou seja, já são 2 carros. É o carro de uma pessoa e da outra. Tá nesse caminho. Imagine aí você entrar em um caminho totalmente diferente do outro que você se relaciona. Isso é muito desafiador. Então, assim, existe o primeiro contato, você com as pessoas em geral, não falo só de relacionamento a 2. Existe esse primeiro contato, o relacionamento a 2, existe a química, mas a partir daí a gente tem que ter muita atenção no que a gente sente, atenção no que a gente vai estar se posicionando, observando no outro, para ver se trilha um caminho legal, um caminho único em que ambos têm objetivos também diferentes. Então, gente, relacionamento não é algo tão simples, é algo que a gente tem que aprender a lidar todos os dias de uma forma positiva para que exista essa evolução, entende? E nesse caminho de evolução vai existir desafios, e aí que entra as provações, ou seja, se vai ser um relacionamento contínuo, que vai lhe trazer alegria, que vai lhe trazer retorno financeiro, no sentido de multiplicar. Quer ver uma coisa? Eu não gosto da palavra dividir. Sabe por quê? Quando se fala dividir, você pode ter mais, não vai sair perdendo. Tem uma sabedoria nos provérbios de Salomão que fala, né? O irmão querendo um terreno, começaram a brigar pelo terreno. Aí um começou a criar uma confusão, um atrito com o outro. Aí pegaram e levaram eles para Salomão. Aí Salomão falou assim, um escolhe, o outro divide. Não, um divide, o outro escolhe. Ou seja, aquele que dividir, ele não vai querer o menor, porque o que iria escolher o maior. Então essa coisa de dividir, ela tem que ter muita sabedoria. Ela não pode ser feita assim, vamos entrar em um relacionamento para poder dividir o que é seu e eu divido o que é meu com você. Não, vamos multiplicar. O pensamento é esse, quero multiplicar. Você quer entrar em um relacionamento, vai multiplicar, pronto, vai ser um relacionamento massa. Agora, se você quer entrar para poder dividir, esse relacionamento ele não vai durar porque a outra pessoa não vai querer. E se você quer entrar em um relacionamento pensando em dividir o seu, salvar a outra pessoa, também não vai dar certo porque uma hora você vai ver que não vale a pena. Não vale a pena dividir. Não dá crescimento. Agora, não quer dizer que não podemos ser generosos. Não quer dizer que a gente... Um exemplo. Eu tenho, assim, um grande exemplo. Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. A esposa dele era vendedora de loja de roupa. Então, eu tô falando assim, não porque jogador e vendedora, como profissões, assim, muito diferentes em seu valor, não. Porque o salário dela era e o dele, vamos dizer assim, sei lá, 100 milhões de vezes mais alto o salário dele. E ela entrou, e tem até na Netflix, o documentário deles, ela fez ele crescer, independente de ela entrar com dinheiro ou não. Ela entrou com a honra dela, ela entrou com carinho, ela entrou com amor. Então, não, ela dividiu com ele, de certa forma, ela divide os prazeres que ele tem. Mas ela cresceu junto com ele. Então, ela não só pegou. Assim como também tem homens que se envolvem com mulheres executivas, mulheres grandes na vida, e o homem às vezes é um gerente na própria empresa, eu conheço, o cara era um gerente, eu vou falar aqui, vamos dizer assim, vou falar uma empresa X, era gerente de uma empresa de madeira, eu tenho o nome da empresa, mas eu não vou falar, e a mulher, uma grande empresária da cidade de salões, então ela viu nele um homem honroso, se aproximou dele, e ele cresceu junto com ela. Hoje eles têm uma empresa, uma construtora, que eles fizeram juntos. Eles fizeram uma empresa juntos. Mas ele era um cara financeiramente muito menor do que ela, mas ele entrou para somar. Ele entrou para poder ajudar a crescer. Então essa parte financeira, quando começa a entrar num relacionamento, tem que ter muita sabedoria, tem que ter muito conhecimento. A gente tem que saber, inclusive, quando as pessoas se aproximam da gente, pelo que a gente tem. Sim. Ou quando a gente tá querendo se aproximar das pessoas pelo que elas são. Eu vejo, por exemplo, um palestrante, o Thiago Brunet mesmo, ele fala, quando ele está num lugar almoçando com a família dele, as pessoas querem chegar perto dele e falar, Thiago Brunet, vamos tirar uma foto. Aí ele, não, agora eu tô almoçando com a minha família. As pessoas querem se aproximar dele só porque ele é o Thiago Brunet. Mas naquele momento ele soube filtrar, ele não deixou crescer só quem ele é. Ele ali também é um pai de família, ele está almoçando com a família dele, então a gente tem que ter esse filtro de quem somos, onde estamos e quem está se aproximando da gente pelo que a gente é. Tem que ter cuidado com isso. Exato.
E assim, você falou sobre amizades. Eu percebo que a gente que veio nessa era, que é a era da tecnologia, do T, as pessoas, elas buscam muito se aproximar pelo que o outro tem. Pelo que mostra. Pelo que mostra. Assim, Mostra, pelo exato. que mostra. Não pelo que tem. Porque uma coisa é o que tem, outra é o que mostra. Pelo que mostra. E isso é muito... a pessoa que faz isso carrega uma responsabilidade afetiva que ela não se dá conta. Então, ali, ela tá se aproximando do outro porque vê uma potência, vai atuar na vida do outro de acordo aos seus interesses. E isso a gente não tá falando só de relacionamento não. Amizades também. Isso, é justamente isso, amizade. Tipo, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Trabalho, comercialmente. Trabalho, tudo. Eu já vi casos muito, assim, sabe, de... Por exemplo, lhe conheci aqui agora e eu sei que você é um cara muito, assim, forte em algum segmento de trabalho. Vou me aproximar de Jaime, porque Jaime pode me levar a esse ponto aqui que eu quero chegar. E aí chega, fingindo que é uma boa amiga, que é um bom amigo, começa a ter a vida do outro em suas mãos, porque encontra ali no outro uma fragilidade e pega dessa fragilidade aquilo que ela precisa, que é a confiança. Vixe, e entrou na confiança. Confiança em relacionamento. Quebrou. Já vou te perguntar logo isso aí, pra poder não deixar pra depois. Relacionamento, seja de qual tipo for, quebrou a confiança. Como é que você pensa sobre isso? Quebrou a confiança. Confiança é aquele ditado, é que nem caco de vidro pra juntar dá trabalho? Como é? Pra mim é. Pra reconstruir dá trabalho? Pra mim, sinceramente, confiar, a gente só pode confiar uma vez. Porque é isso, a confiança envolve essa parte emocional, envolve uma parte financeira, envolve as questões de outros relacionamentos que interligam essa pessoa. E esse exemplo que eu tô te dando foi algo muito forte que aconteceu, né? Tipo assim, se aproximou de uma pessoa que tava totalmente desesperançosa em relação ao trabalho, achou que ali, achou essa porta, abriu uma porta aberta, uma pessoa frágil, se adentrou na vida da pessoa e de repente acabou com a vida da pessoa, com as atitudes, pegou o que tinha interesse e depois tchau. E já veio a pessoa, se já estava quase no zero, voltou pro zero, entende? Então, esse lance de se relacionar com a confiança é uma responsabilidade grande que a gente tem que ter, primeiro consigo mesmo, porque eu acredito também na lei do retorno. Então, eu acredito na que faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga, na justiça divina. E assim, o mundo é vasto, né? De pessoas, de energias. E o cuidado que a gente tem que ter é muito grande, sabe? Porque a falta de equilíbrio que acontece por falta de pessoas prósperas, que são essas pessoas que não têm, não são autênticas no sentido mesmo de buscar uma verdade positiva, de estar querendo se conectar com o outro, buscando multiplicar, bem falho. E aí, dentro do que você falou, tem ensinamento muito forte. Eu vou até virar a câmera aqui pra mim do meu celular, porque tá gravando, mas eu vou falar ali pra câmera do podcast, que é o seguinte, ó. Você que terminou um relacionamento, você que saiu de casa também, você que está passando por um movimento na sua vida, esqueça as pessoas que são boazinhas. Esqueça essa palavra, boazinha. O amigo, tudo bem, ou amiga, tudo bem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquelas pessoas que vão chegando em você nesses momentos difíceis. Uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas que eu conheço, não fica botando em rede social momentos difíceis, mostrando que você está sofrendo. Ó, pessoal, vou falar uma coisa para vocês aqui de coração aberto. Nos últimos 3 anos, eu terminei 4 relacionamentos. Em todos, eu saí mais forte. Em todos. Eu não fico hora nenhuma botando sofrimento, botando tristeza em rede social, porque ninguém se importa dessa forma como você quer que as pessoas se importem. Você pode passar uma dor, mas se você fica divulgando essa dor, você vai aumentar. E a dor é fonte de combustível. Dor é fonte de prosperidade. Quem conhece que a dor é uma fonte de prosperidade, aprende o maior combustível que existe. Ó, Jesus é o Salvador, né? Ele veio salvar a dor. Empreendedor, nessas palavras, ó, no final tem o quê? Dor.
sofredor. Sim, né? já diz, Então, né? nós somos sofredores, só que a gente tem que aprender a trabalhar o sofrimento. Não é sofrer a vida toda, é usar o sofrimento como fonte de crescimento. E uma coisa, né, que eu gosto sempre de olhar assim, um exemplo, a pessoa começa a fazer uma dieta. Tem um sofrimento inicial, né? Para poder a pessoa se adaptar, para poder a pessoa adequar os horários, a quantidade. Aquelas pessoas que passam por esse sofrimento, elas tiram de letra depois, fica super fácil. Eu mesmo, primeiros protocolos, eu coloco alguma coisa que eu vejo que a pessoa vai conseguir fazer. Do segundo em diante, eu coloco o que eu quero que ela faça, porque no primeiro ela já venceu a questão da adaptação, do sofrimento, das escolhas Sim. diferentes, então ela já está mais adaptada. E a gente tem que estar o tempo inteiro adaptados a relacionamentos frágeis, a relacionamentos difíceis, para poder a gente, não é questão do adaptado ao início do relacionamento, adaptado até o final. Esses relacionamentos têm que ter um final, tem que acabar, não pode continuar. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que tirar, tem que eliminar, entendeu? A gente tenta corrigir, a gente tenta conversar com a pessoa, orientar, pedir que seja melhor, que o nosso relacionamento seja mais verdadeiro, seja mais duradouro, seja mais tranquilo, não tenha tantos conflitos. Mas observem bem, quanto mais você tenta corrigir uma pessoa, mais errado dá. Quantos de vocês já tiveram algum tipo de relacionamento com amigo mentiroso? A gente tá falando aqui de relacionamento, não é só de casal, como a gente já falou. Mas eu falo, um amigo mentiroso, ele mentiu uma vez. Aí tu fala, vou te dar uma chance. Ele mente de novo, entendeu? A pessoa não vai mudar porque você está pedindo pra ela mudar. Ninguém muda porque você quer que ela mude. Seria fácil demais. Exato. Se a gente quisesse, as pessoas mudassem, não teria ninguém sujo no mundo, estaria todo mundo limpinho e pronto para poder encontrar com Deus. Mas a questão é que isso vai muito além do nosso entendimento. É uma coisa que a gente pode até falar que é espiritual. Né? Espiritual. Muitas vezes que a pessoa precisa mudar, modificar na vida dela. O que é que você acha aí lá? Espiritualidade, relacionamento. Qual é a relação de espiritualidade e relacionamento? Você acha assim que os espíritos... na sua crença, né, que os espíritos, eles se conectam no sentido de aprendizagem? Você encontra a pessoa na sua vida para poder aprender, para poder se relacionar e aprender com essas pessoas? Eu acredito que o nosso objetivo maior de estar aqui na Terra é evoluir espiritualmente. E a gente vem, né, nasce. Quando a gente nasce, já vem uma carga de outras vidas, isso não tem nada a ver com religião. Mas eu acredito nisso, porque a gente já vem numa família que a gente não escolhe, a gente já vem em frente a desafios. E se a gente parar para analisar, a gente pode ter tudo, mas se a gente não busca ter um espírito forte, se a gente não busca fortalecer esse espírito, que é em conexão com os relacionamentos, tudo vai desandar da mesma forma. Então, para mim, o princípio de tudo é você saber... O sentido maior de estar aqui em vida, que é esse, buscar evolução espiritualmente, buscar se relacionar com as pessoas que vai agregar valor em sua vida, nos seus relacionamentos, no trabalho, no convívio mesmo diário. E saber assim, né, Jaime, que às vezes, não trazendo só agora esse ponto assim, negativo dos relacionamentos. Existem muitos relacionamentos que vai num caminho legal, do equilíbrio, de uma prosperidade, de uma boa relação. Mas chega um momento que esse relacionamento já não faz sentido. Por mais que continue bom, tá tudo certo, mas é como fala assim, ficou morto. Ficou morto, porque continuando com a espiritualidade, o que é que acontece? Quando a gente começa a entender o sentido maior de estar aqui na vida, isso faz parte da busca de cada um. Então, é o que você falou, ninguém vai mudar o outro, a gente vai automaticamente buscar essa evolução. Então, às vezes, o que acontece é isso, você fica procrastinando o final de um ciclo, que foi bom, aí fica apegado, porque foi o melhor casamento, porque eu tenho tudo, porque eu já adquiri isso, mas tudo na vida existe ciclos, e esse é o legal da vida. Esse é o mais interessante. Quando eu passei a entender isso antes do final do meu relacionamento, eu passei a ficar mais calma, sabe? Tipo assim, de pensar assim, tá chegando ao fim, eu preciso sair desse apego, por questão também de ser da psicologia. Então, a gente estuda muito sobre essas questões dos apegos emocionais. Então, eu pude, assim, entender e buscar forças para poder sair dessa zona de conforto, porque a gente entra numa zona de conforto. Por exemplo, eu me apegava a coisas materiais.
o mínimo do material. Mas eu não percebia que eu não tinha o cuidado, o respeito. E aí também é um relacionamento com dinheiro. Exatamente. É um relacionamento também. Eu deixava, querido, às vezes, de fazer o dinheiro pra estar querendo estar com o outro, mudando o outro. E não era no sentido negativo. É aquilo que eu falei no início aqui, né? Deixando de fazer o que você tem que fazer pra poder lapidar os outros. Pra poder lapidar. E foi assim, sinceramente. Maior perda de tempo. Foi perda de tempo. Pois é. Perda de tempo, assim, carrego só lembranças boas, zero mágoas. Tá falando de você aí? Oi? Tá falando de você? Sim. Tipo assim, carrego zero... Vida aberta, né? Carrego zero mágoas. E isso também inclui pessoas, não sei se é no fato, né, afetivo mesmo, relacionamento a dois. Pessoas também que já passaram na minha caminhada. E quando a gente tá firme no propósito do autoconhecimento, pra gente fica nítido a clareza, assim, do que não tá prosperando na vida de outras pessoas, que você viu que tá no mesmo lugar. Entende? Que não saiu, velho. Sai. Lai, é o seguinte, ó. Vou falar uma coisa aqui. Na minha vida, assim, quando eu resolvi mudar, eu tinha alguns hábitos. Eu até falei hoje em consulta não, falei lá com o estagiário, chamei ele e falei, ó, aí a gente tava conversando, algumas coisas do trabalho, eu falei, rapaz, eu tava olhando, aí eu fui abrir o meu Facebook pra poder fazer uma divulgação de um material. Se deparou aí quando eu abri, tinha coisas do passado, vídeos tocando, várias coisas, né? E aí eu falei, pô, dessa época aqui, ninguém é meu amigo. Ninguém é mais, eu não lembro de ninguém que anda comigo dessa época aqui. Por quê? Não é porque eu moro em outra cidade, é simplesmente porque eu mudei a minha rota. A minha forma de pensar hoje é diferente daquela época. Então hoje eu tenho outras pessoas que estão pensando parecido comigo. Então assim, o relacionamento, ele é muito moldado, o tipo de relacionamento que você procura é muito moldado por você mesmo. A gente pensa muitas vezes, da forma como você até falou, da forma negativa. O relacionamento destrói a pessoa. Não, mas a pessoa que cria relacionamentos que destroem ela. Permite, né? Que bloqueiam ela, que limitam ela. Exato. Então a gente tem que focar a nossa energia onde? Em relacionamentos que constroem o nosso eu, que ajudam no nosso propósito. E eu me pego muito nisso. Às vezes eu olho assim, tal amigo eu tenho que chamar pra almoçar. Gosto de manter boas relações com bons amigos, pessoas pai de família, pessoas que têm uma orientação na vida, pessoas que estão buscando ter um trabalho, pessoas que estão buscando estudar, pessoas de boa índole. Então eu venho filtrando quem é que vai andar comigo, entendeu? Porque é aquele velho ditado, quem se mistura com porcos, faréus come. Então é um ditado, assim, a Bíblia ali tem vários ensinamentos em relação à prosperidade e em relação a relacionamentos. Os irmãos de José do Egito, venderam ele. Aí tem até uma brincadeira que um pastor faz, ele fala assim, que o José falou, ei, velho, não me vende não, irmão. E o irmão, que nada, José, vai embora. E quando os meninos chegaram em casa, eles só mostraram um pedaço de pano pro pai, e o pai achou que uma fera tinha comido o José. Então José foi pra casa de Potifar no Egito, no decorrer da história, chegou na casa de Potifar, e ele morava com Potifar, era um homem de confiança de Potifar. E a mulher de Potifar começou a seduzir José. Aí já tem um relacionamento aí, tem uma abertura de um relacionamento, ó. Sim. Esse relacionamento, ele não tem cara de positivo. Te parece positivo? Sim, não. A mulher de Potifar começou a seduzir José. Aí José falou, né, o pastor fala até brincando, sai daí, José. Sai daí. Esqueci o nome dela agora, a mulher de Potifar esqueci o nome dela, não me veio agora. Aí ele, sai daí, mulher, vamos dizer assim. E ela pegou um pedaço dele. Na hora que ele foi andando, ela puxou um pedaço da roupa dele. E quando Potifar chegou, ela foi e denunciou José, falando que José tinha tentado agarrar ela à força. José foi preso e dentro da prisão ele encontrou o propósito dele de ser governador do Egito. Então, às vezes, a gente adentra algumas propostas que existem na vida dentro desses relacionamentos ou possíveis relacionamentos ou relacionamentos que tenhamos interesse por algum fundamento, seja ele físico, financeiro, né, como o José até se brinca, né? Será que o José não queria dar uns beijinhos na mulher de Potifar? Aí o pastor fala, né, o pastor Cláudio Duarte, ele fala, claro que queria, ele é homem, ele tem hormônio, mas ele não podia, porque ele ia sair do propósito dele. Então ele não adentrou em um relacionamento para não sair do propósito dele, ele enxergou
que aquele relacionamento ia tirar ele da missão dele. Então tem relacionamento, isso é muito forte, porque tem pessoas que vão aparecendo na nossa vida, a pessoa vai numa balada, conhece uma pessoa, pô, beleza, ali na balada massa, mas será que aquele tipo de pessoa vai tirar você do seu caminho, vai prosperar você, vai ajudar você a crescer, ou vai te atrapalhar, vai te jogar no chão? Exato. Então a gente tem que ter cuidado com os relacionamentos, com nossos critérios, porque a gente, ser humano, a gente tem critérios. Um exemplo, eu e o Jaime, tem, vamos dizer assim, critérios, né, vamos dizer, de beleza. Ah, eu gosto de uma mulher assim, assado, né? A mulher tem o seu critério, a mulher gosta de homem assim, assado, né? Tem que ser de tal jeito. Então, esse critério, ele tá de acordo com os princípios da prosperidade. A gente tem que entender isso. E eu demorei um pouco para entender isso. Eu tinha muito assim, só quero uma mulher se for gata. Hoje, pra mim, isso não tem muito valor não, tá? Porque eu aprendi o real valor de um relacionamento. Não é, né? Falando Sim, assim, claro. Pra gente entender como é que funciona na prática. Porque se eu ficar fantasiando aqui, talvez as pessoas não entendam, e de outra forma, já tem vários outros lugares aí para as pessoas lerem. Então, quando eu mudei isso, eu parei de me conectar com pessoas vazias. Não porque a gata, na minha visão, era vazia, mas porque onde eu estava buscando aquela mulher, ela não tinha a mesma linha de pensamento do que eu. Então, eu comecei a procurar em lugares melhores, de formas melhores, entendeu? E conceitual. E entendendo, se não dá certo, eu não continuo. Bem criterioso. Olha, Não bateu? Tchau. Não é só química, não. Tem que bater a ideia também. sim. E assim, Falei eu um já... bocado, Não, tá ótimo. É isso aí. Você falou, né, que eu buscava mulher gata, né? E eu tinha o meu estereótipo também de homens, né? Tem que ser de tal forma. E hoje eu sinto uma paz muito grande, porque pra mim esse pré-requisito de assim, eu quero um homem, assim, se tratando do físico, eu quero um homem desse jeito. Não. Eu quero um homem hoje que tenha princípios e valores, que estejam buscando, primeiramente, o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento, quando a gente busca esse autoconhecimento, tá buscando no alto. Pode até errar. É uma peleja. A pessoa pode Pode até até errar. mas ela se corrige mais rápido. A pessoa pode nem estar se percebendo numa perspectiva assim, de dizer assim, eu sou uma pessoa evoluída, preciso subir mais alguns degraus. Porque assim, ninguém vai vir prontinho, ninguém esqueça. Se você acha que vai vir prontinho, não vem. E hoje, assim, sério mesmo, assim, eu agradeço muito a Deus e a mim mesmo também por buscar esse autoconhecimento, porque eu hoje não busco esse estereótipo e me deparo com situações legais de conhecer pessoas, assim, né? Vou expor um pouquinho aqui, de dizer assim, vou conhecer essa pessoa, né? Pronto. E me surpreender de uma forma tão grande, porque essa pessoa não fazia parte desse estereótipo que eu buscava. Do estereótipo, assim, de como eu idealizava, de como eu idealizava o homem. Cada pessoa vai idealizar de uma forma, o homem ou a mulher, a gata, enfim, não vou entrar em detalhes agora. E aí de eu olhar para a pessoa e ver o tamanho que é dessa pessoa, e da pessoa ainda nem ainda está no mesmo grau de evolução, não me colocando no grau avançado, mas no grau em que eu já cheguei. E de pensar assim, cara, é uma grande oportunidade de eu conhecer essa pessoa e de eu pensar em multiplicar algo. E de ver o esforço nitidamente no sentido do trabalho, no sentido de ser amigo, no sentido de buscar ser um bom filho, mas não de ser perfeito. E essas pessoas hoje é o que de fato me interessa, sabe? Mas se eu vejo que é uma pessoa que tá, meu Deus do céu, alinhou esse ponto comigo, mas em 2 já não tá, eu nem parto para a conexão, né? A principal, que é a sexual, que é onde vai energia, vem energia, o negócio faz assim, ó, esqueça tudo. E falando sobre sexualidade, é algo que as pessoas não têm tanto respeito consigo mesmo e nem com o outro. Às vezes vai nesse momento e por mais que não perdure ali nem um dia, 2 dias com essa pessoa... Mas só pelo desejo. Já tendo a relação mesmo, assim, né? Do ato mesmo. Ali já foi uma energia. Aí fica ali no DNA, no campo da pessoa energético, durante alguns meses. Os miasmas, como pode ser verdade que fica meses? Fica. É sério? Olha só. Como é que é isso aí? Fica.
Tem relação sexual que se a gente... Tipo assim, você teve uma relação com alguém, não sentiu energia boa, ali já ficou uma marca em você. E aí existem também terapias para poder fazer uma limpeza energética. É bem legal, bem interessante. E aí você consegue seguir se limpando. É a tântrica? Não, né? Não. A tântrica é uma terapia de autoconhecimento, né? Também vai... Envolve a parte da sexualidade. Sim. Mas existe a terapia dos Yoni Eggs, né? Que são ovos feitos de cristais que a gente usa para fazer uma limpeza no campo mesmo, assim, sexual. E esse campo também, às vezes... Porque, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa virgem, ela não teve contato nenhum. Mas já existe uma memória também de outra vida sexual. Então, assim, na idade que eu tenho, na busca que eu tenho pelo autoconhecimento, eu vejo que é importante a gente ter atenção, no mínimo que seja a forma de se relacionar. A única relação que eu não tenho medo de me relacionar, de me conectar, é a relação com a criança, né? De conhecer, de abraçar, de pegar numa mão, de conversar com a criança, que é algo muito saudável. Mas a relação, até aqui, por exemplo, a nossa amizade, para mim tem que ter cuidado, tem que observar o que um fala com o outro, entende? Porque tudo é uma troca de energia. É uma troca de energia. Eu considero isso aí que você falou, uma verdade também que eu adoto na minha vida. E, assim, agora a gente tá chegando ao nosso encerramento. Eu quero te agradecer, Lai, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E para finalizar esse podcast incrível, enriquecedor, eu quero dizer que um dos lugares que a gente pode buscar a prosperidade é em conexão também com a natureza. Estou aqui cobertas de elementos, quer dizer, o elemento principal aqui é a pirita, que é a pedrinha da prosperidade, já diz, ó, já vê, a gente vê a cor dourada, e a pirita é a pedra que traz a energia da fartura, da abundância, o dinheiro, e lembre-se sempre, né, dinheiro é coisa boa, então, só para frisar, uma pirita, colocar pertinho do dinheiro no campo de visão, vai atrair a prosperidade e o amor de sua vida, viu? Escreve! E quero deixar aqui, ó, o @soupraiana_, que é uma loja incrível de moda praia, que tem toda essa conexão também com prosperidade e muita abundância, tá? É sobre isso, autoconhecimento em todos os lugares da vida. E eu quero também, pessoal, deixar uma história pra vocês, porque assim, a gente aqui não faz script. Então tem uma coisa, né, que eu escutei recentemente, uma história, só que fala assim, a base de relacionamentos. Mas qual é o principal relacionamento que a gente tem que buscar? Essa história também diz pra gente. Então, um menino de 12 anos, filho de um pai, chefe de cozinha da Petrobras, trabalhava, ganhava muito bem, criado pela mãe em Salvador. Eles davam tudo para essa criança, e essa criança, de repente, o pai foi acometido por uma patologia mortal, né? Então, assim, ele morreu muito rápido, o pai dele, e ele foi criado pela mãe durante 3 meses, 4 meses. A mãe trouxe ele para a Feira de Santana, e ele foi criado pelo padrinho. O que foi que aconteceu? A mãe dele deixou ele aqui, em Feira, na casa do padrinho, e foi para Salvador vender alguns pertences para poder juntar dinheiro para trabalhar na criação dele. Só que 22 anos depois, ele ficou sabendo que a mãe tinha sido atropelada. Eles achavam que a mãe dele, todo mundo achava, né, que a mãe dele tinha sumido no mundo. Mas ele só descobriu depois de 22 anos, ou seja, com 34 anos, que a mãe dele tinha sido atropelada. E uma coisa que aconteceu nesse período, até ele descobrir isso, ele trabalhou, ele era um menino assim de família rica, de família próspera, e foi ser criado com o tio. Só que o tio tinha vários filhos, né? O padrinho dele tinha vários filhos, então assim, não tinha condição de dar para ele a mesma coisa que a mãe dava e que o pai dava. Então ele foi criado assim com roupa dos primos, ele foi criado, às vezes pegava uma calça, cortava, virava uma bermuda. Então dessa forma ele começou com 14 anos, o tio dele falou com ele que não tinha condição de dar mais nada a ele, que ele teria que trabalhar. Então aí começa a entrar o que? A prosperidade. A busca dele pela prosperidade, porque prosperidade é estar em crescimento, né? Então ele se atentou, ele se alertou e começou a trabalhar. Ele foi ajudante de pedreiro, ele trabalhou como em mercadinhos, ajudante de mercadinho, e chegou um momento que ele não aguentou. Ele fazia assim uma cabaninha no quintal da casa, ele ficava embaixo
E chegou um momento que ele falou assim, vou falar exatamente como ele me contou essa história, ele falou que ele ia se matar, né? Ele falou que ele ia se matar. E aí ele chegou para um amigo dele daquela época e pediu para poder comprar um revólver. Aí o amigo falou assim, quer um 32? Não, quer um 38 ou um 22? Aí ele falou, tanto faz, mais barato. E no outro dia esse amigo falou que tava com um revólver na mão. Aí uma coisa bateu no coração dele e ele pediu para poder esperar, né? E fechou os olhos. Quando ele fechou os olhos, ele viu uma luz no fim do túnel. Um túnel com uma luz no final. E aí eu perguntei pra ele. Aí ele falou que decidiu não fazer aquilo, né? Aí eu perguntei pra ele, por quê? Ele falou que no fim do túnel tinha uma luz. E no coração dele, pelos ensinamentos que a mãe dele trouxe pra ele, era Jesus. Então assim, um relacionamento que a gente tem que buscar são relacionamentos que vão proteger a gente de pensamentos, de relacionamentos negativos. E esse relacionamento, na minha visão, ele tá em Deus. É o principal relacionamento que a gente tem que ter em Deus. E depois se relacionar com as outras pessoas. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente vai buscar ser melhor e também a gente vai ter mais facilidade para poder ter outros relacionamentos. A pessoa, quando vai perdendo o sentimento por Deus e ficando aqui nas coisas terrenas, ela tende a ter mais dificuldade com relacionamentos. Então, grato a todos aí pela atenção, e é isso, Você Podcast, o primeiro de 2023, e agora pegando o embalo a gente vai ter vários aí, então fiquem ligados, certo? Um abraço!